Boa noite a todos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar a nossa atividade de hoje. Vamos fazer a nossa prece, pedir a assistência daqueles benfeitores que dirigem esta nossa atividade, que possamos aqui atender todas as necessidades daqueles que sintonizam esta exposição, que estas vibrações, que estes fluidos possam nos envolver, deixando-nos unidos em um só pensamento, pedir que possamos contemplar a todos que estão nesta sintonia desta nossa atividade. Pedimos licença e iniciamos então a atividade de hoje. Vamos falar hoje sobre o capítulo 10 do Evangelho, que é uma bem-aventurança. Nesse capítulo, cabe-nos falar do título, dos itens 11 a 13, que é não julgueis para não ser julgados. O capítulo ele tem os seguintes itens que eu recomendo, leiam, né, porque existe um encadeamento entre todos esses itens. E quando a gente fala só de não julgueis para não ser julgados, atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado, né, a gente deu um título que cabe bem, né, que é a etapa de construir o progresso, né? Então, assim, não julgueis para não ser julgados, parece ser um item meio solto nesse contexto aí do nosso evangelho, mas nós sempre recomendamos a leitura total do capítulo e também, né, que façam, que aqueles que têm esse propósito de progredir, que assistam as demais palestras dessa casa, porque ela vai atendendo a uma organização, existe um planejamento onde nós vamos catalogando as necessidades daqueles que vêm a esta casa no plano material e no plano espiritual. E esse capítulo aí, 10 bem-aventurados os que são misericordiosos, fala do perdão, perdoai para que Deus vos perdoe, fala da reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, e o item que vamos abordar aqui nessa exposição, que é não julgueis para não ser julgados. E depois tem uma instrução dos Espíritos lá no fim do capítulo sobre o perdão das ofensas, sobre a indulgência, e se é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem e divulgar o mal de outrem, né? Então, recomendo que leiam este capítulo, pois ele vai ajudar bastante, né, a entender essa parte aí do não julgueis para não serem julgados. Então, no item 11 deste capítulo, está presente lá, não julgueis a fim de não ser julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Isto está no Evangelho do Mateus, no capítulo 7, itens 1 a 2. Posteriormente, no item 12, vai aparecer: os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora,
Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Nesta colocação, né, tem aí uma grande armadilha, né, para Jesus, pois quando ele começa a sua pregação, ele diz que veio cumprir a lei do Moisés e de todos aqueles que antecederam Moisés. E na lei do Moisés, não é, a aplicação, toda aquela que cometia adultério era apedrejada em praça pública, né? Então, Jesus se manda perdoar a todos, e se ele diz que vem cumprir a lei, ele está numa grande encruzilhada nessa passagem aí, né? Se ele diz que é para cumprir a lei do Moisés, vão apedrejar a adúltera e ela vai, então, acabar desencarnando. Se ele manda perdoar, ele então está descumprindo a lei do Moisés. Então, o que ele faz? Ele vai, então, dizer: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E é uma das saídas das mais hábeis que Jesus faz em toda a sua pregação, né? E, em seguida, abaixando-se, né, ele continua a escrever no chão. E quanto àqueles que o interrogavam, né, principalmente aqueles sacerdotes pertencentes ao Sinédrio, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram um após o outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou depois Jesus com a mulher, a sós, estava no meio da praça. Ele, levantando-se, perguntou-lhe: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe então Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Então, aí começa, né, o exercício mais pleno, né, do perdão incondicional, aquela propagação da lei, que é o Pai misericordioso, infinitamente bom e justo. E lá no item 13 ele vai então falar: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Disse Jesus: essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nós julgamos a nós mesmos, né? Nem condenar em outrem aquilo que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita, se nós não estamos, né, exercitando aquilo que a gente está condenando no outro. Então, a gente pode obedecer a dois móveis, né? Reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Cabe a nós, então, identificarmos como nos comportar diante da situação e como, né, vamos produzir tudo o que é preciso para atender às necessidades daqueles que estão conosco nessa caminhada para o Pai. Importa, pois, não se torne em sentido absoluto este princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. O que quer dizer essa parte, né? Que a gente gosta muito de cumprir o que está lá no papel, né? Mas a gente não tem o propósito principal, que é seguir as leis de Deus. Se seguíssemos as leis de Deus, não teríamos nenhum problema, porque
estaríamos atendendo também a lei dos homens, seguir a lei de Deus, produzir tudo o que precisamos para as conquistas de progresso para nós, para o nosso próximo e para o planeta. E é assim que Deus nos vê e é assim que Ele quer que nós nos comportemos diante de tudo que, de todas as provas que estão conosco nessa caminhada, de todos aqueles obstáculos que elegemos para progredir, pois o nosso principal propósito é chegar a espíritos puros, né? Mahatma Gandhi, né, comenta, né, na sua passagem por este planeta que se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, nesses primeiros capítulos aí, do capítulo 1 ao capítulo 10, aparece 5 bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças são a nossa postura, né, diante das realidades que vivemos e se o comentário do Gandhi é que se todos os livros sacros fossem destruídos e sobrasse só o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, porque o roteiro para as conquistas que precisamos fazer, ele está nas bem-aventuranças, né? Vamos ver aqui algumas, né? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá a uma primeira aventurança que o Allan Kardec coloca, que é bem-aventurados os aflitos. Neste capítulo está bem presente a construção da resignação que precisamos diante das provas, né? Quando esbravejamos diante da prova, né, achamos que não somos merecedores, né? A gente então, né, está em contradição com todas as leis de Deus, né? Em contradição com tudo que Jesus pregava, né? Também lá está presente que a felicidade não é deste mundo, né? Que a felicidade, a nossa verdadeira casa é no plano espiritual, é para lá que nós vamos e é para lá que continuaremos a viver, né? E que precisamos nos preparar para entrar nesse reino de Deus. Lá no capítulo 7 vai aparecer os pobres de espíritos, bem-aventurados os pobres de espírito. E lá está presente a humildade como postura diante do todo. O que é diante do todo, né? Em todas as relações que vamos viver, temos que fazer da humildade a nossa condição para interagir entre esses que estão conosco nessa caminhada para o Pai. Também aparece o entendimento de que não somos melhores do que os outros. Isso não impede que façamos qualquer tipo de julgamento. Esse entendimento é determinante, né, para as conquistas que precisamos fazer. Depois, no capítulo 8, aparece bem-aventurados os que têm puro coração, né? Aí tem a grande construção que nós devemos fazer, né? Pois precisamos nos desfazer daquelas impurezas que em reinos inferiores eram importantes e que agora não são mais. Jesus aí nesse capítulo usa as crianças como exemplo de pureza que devemos construir. No capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, Jesus nos mostra a afabilidade e a doçura como postura em todas as relações, principalmente no ambiente familiar. Então, nesse capítulo 10, que é a nossa objeto da nossa exposição, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos, aqui a presença do perdão com todos e de forma incondicional. Entender que existe uma lei e o Criador é que está no comando e que só a ele cabe aplicar a lei. Então, não é eu que tenho que julgar, não é eu que tenho que querer produzir a justiça com as minhas mãos, né? Eu, em qualquer relação, sempre deixo, ou melhor,
em todas as relações que temos, né, a instrução que temos do mestre é que deixemos para o Pai a aplicação da lei. E julgar é o que menos nos cabe fazer. Ser brando e pacífico, então, é ser misericordioso. Todas essas virtudes que aqui, né, acabamos de falar, né, a resignação, perdão, né, a doçura, a afabilidade, né, a pureza de coração, elas são como antibióticos, nos ajudando a ter uma condição equilibrada entre os nossos corpos mentais, espirituais e físicos. Queria rodar um vídeo para vocês aqui, o vídeo é de 3 minutinhos. Ele vai, não é, aparecer, né, um vídeo que é sobre o rancor, o que causa o rancor em nosso íntimo, né? Ele usa o rancor, mas todas as virtudes que aparecem são importantes, né, para que possamos então construir o progresso que é preciso. 3 minutinhos só. Álvaro, deixa eu fazer uma pergunta para você dentro do campo da espiritualidade, dentro dessa nova abordagem aí científica. Nova não, é uma abordagem diferente. Sim, atualizada. Né? Atualizada. O rancor é uma doença? Excelente. Se eu puder falar agora, né, e estou falando, rancor, falta de perdão, falta de compaixão, deveria ser catalogado como doença? Sim. Por quê? Porque se os estudos indicam que um indivíduo rancoroso, ressentido, que não perdoa, esse indivíduo tem mais chance de adoecimento, portanto, isso é uma doença. É comprovado. Então, isso é uma doença. Agora, eu diria que é o início do processo de adoecimento. Agora, do mesmo jeito que tem várias terminologias, várias definições do que é que não é doença, eu acho que já está na hora de nós começarmos a catalogar isso na medicina como algo que necessita a nossa atenção médica para tratar. E com o tempo, a gente vai realmente colocar um nome nisso. Aí vem uma segunda pergunta. Se nós caracterizarmos como doença, qual o tratamento? Aí isso abre para uma série de coisas, como que o indivíduo vai aprender a ser menos rancoroso. Ou não ser rancoroso. Ou não ser, né? Começando a prevenção primária. Eu vejo, Calil, como isso um novo universo da ciência, um novo campo. Diferente. E que a gente tem que tomar muito cuidado, porque nessa hora muitas pessoas já vêm com soluções fáceis para problemas complexos. Todo problema complexo, e isso tem algo de complexo, se a solução for fácil é porque ela é errada. Então a solução ela passa por pesquisa e dentro da pesquisa vamos ver aquilo que funciona e qual o profissional que vai se encarregar disso. Porque a pergunta interessante é, bom, eu estou interessado em aprender a perdoar. Tem um curso, isso eu vou aprender com o meu médico, isso eu vou aprender com um profissional de saúde, com um psicólogo, isso eu vou aprender com um coaching, eu posso fazer isso dentro da religião que eu escolhi. Então é uma área que eu não colocaria nenhum ponto final, eu coloco uma vírgula para a gente dar continuidade a essa conversa e a investigação científica. Que o rancor é uma doença grave. Sim, isso tem que ser levado em conta. Mas por que traz doença o rancor? Vamos ligar então o rancor ou sentimentos negativos com o processo de adoecimento. Quando a pessoa lembra daquela situação desfavorável e fica ressentida, rancorosa, para ela é uma lembrança, para o corpo não é lembrança, ele está vivendo de novo aquilo. E viver de novo significa mais adrenalina na circulação, mais cortisol na circulação, de maneira ininterrupta, contínua. Não há corpo que resista a isso. Chega uma hora, sobe a pressão, tem coagulação do sangue aumentada, as artérias contraem e o indivíduo vai adoecendo. Muito bem. Obrigado, Álvaro. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigado. Entender o processo de funcionamento, né, em nossos corpos é o que mais precisamos fazer. Somos espíritos e, como espíritos, devemos então nos comportar, não como corpos, né? Somos espíritos em um corpo e não um corpo num espírito, né? Porque ser espírito com um corpo significa eu preciso usar o instrumento que me cabe, que é o corpo físico e o corpo perispiritual, para superar as provas que planejei
para chegar a espíritos puros. Queria falar um pouquinho como é para chegar a espíritos puros. Né? A caminhada é longa, pois nos vemos sempre na terceira ordem. E o que é essa terceira ordem? Né? A presença forte do predomínio da matéria sobre o espírito. Como o doutor Álvaro Avezum falou, né, o rancor eu lembro, mas já não me incomoda mais. Mas o corpo está vivendo exatamente a mesma cena, está vivendo a mesma situação que viveu, porque nós temos presente em nossos corpos os instintos primitivistas que nos ajudam, né, e são importantes nessa caminhada. Então, o corpo está ali, como ele falou, vivendo aquela cena de novo, né? É como se nós estivéssemos preparados para a luta. O que é preparar para a luta? É a descrição que ele faz, né? Adrenalina presente na corrente sanguínea e toda uma estrutura para nos colocar e preservar a nossa espécie. Então aí nesses espíritos de terceira ordem, né, que são denominados pelo espíritos superiores, né? Na pergunta 101, a principal característica desses espíritos de terceira ordem é a predominância da matéria sobre o espírito, a propensão para o mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes, né? Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Para chegar à segunda ordem, que é a próxima que nós, na nossa caminhada, precisamos, então, dominar a matéria. O que é dominar a matéria? Essa parte de automática, né, ela já começa a não nos dominar, não é? Nós passamos, então, a dominar e produzir tudo o que é preciso para essa conquista que nos cabe fazer para chegar a espíritos de segunda ordem. Tem lá o desejo, predominância do espírito sobre a matéria, então esses de segunda ordem, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria, outros a bondade, né? E eles são considerados bons espíritos, porque compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem, né? Então, essa caminhada para as nossas conquistas de progresso, né? Ela parte, né? Ela está associada a nos libertarmos, né? Da matéria, a compreender Deus e então, né, aplicar nos nossos cotidianos tudo o que é preciso para que da lei de Deus para fazermos as conquistas. E é o que mais Jesus vem nos falar, né? Ele vem dizer que o caminho para o progresso nosso, né? O caminho para Deus o caminho para a vida futura, né, é amar a Deus do fundo da alma e do coração e ao próximo como se fosse a nós mesmos, né? Então, como fazer isso? Como produzir isso, né? Por isso nos reunimos em família, por isso trabalhamos com seres que às vezes nos são desafetos. Encontramos nos nossos cotidianos as realidades que nos ajudam a exercitar virtudes, né? O que o exercício das virtudes nos leva? A nos desfazermos das impurezas que, ora, estão presentes em nosso íntimo, que em reinos inferiores era preciso e que agora já não é mais preciso, né? Está lá muito presente na lei de amor, né? No início, né, na lei de amor, instintos, né? Depois do instinto vem as sensações, mas
corrompido e avançado, né, sensações, mas com conhecimento e evoluído, então, os sentimentos. E o amor é a essência, é o foco principal desses sentimentos. Queria falar um pouquinho, né, sobre as várias encarnações que Jesus coloca, né? Ele fala lá para o Nicodemos, o sacerdote fariseu, que vai acabar, o Nicodemos, né? Ele vai se tornar cristão, né, na caminhada, porque ele vê que tem lógica em tudo que Jesus fala, né? Ele fala para o Nicodemos que é preciso renascer, e o Nicodemos, que era um doutor da lei, ele se apegava muito mais à letra do que propriamente à vida espiritual. Todos aqueles que antecederam Jesus, o Moisés e outros, sempre fizeram referência à parte espiritual. E essa parte não era uma que era de domínio do Nicodemos, né? Ele se apegava muito mais àquelas relações da letra, né, que estava lá no Torá, na lei dos judeus, do que propriamente com o sentido principal, que era a vida espiritual. Então, né, tem uma passagem que é muito importante, né, entre quando a gente julga, né, a gente deveria ser, na verdade, indulgente com os outros. Essa passagem está nesse mesmo capítulo 10, que é sobre a indulgência. E a mensagem é do Espírito José. Ele vai falar o seguinte, né? A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo neste caso, tenha cuidado de os atenuar, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequências se há de tirar das vossas palavras? Então, a crítica, né, o julgamento, né, são o oposto da lei, né? A lei de Deus manda, né, amar o próximo como a si mesmo, né? Então, atenuar as faltas. Não sabemos o que aquele que está conosco na caminhada, naquele momento, qual o estado desse ser, qual o tipo de conquistas que já fez, não é? Como falamos anteriormente, né, nós somos movidos a instintos primitivistas. E esses instintos primitivistas, na grande maioria das vezes, está presente em nossos cotidianos. Fazemos as coisas de forma automática e essas coisas automáticas nos causam conforto. Não gostamos muito de exercitar a razão. E o nosso próximo passo é exercitar a razão de forma muito forte em todas as relações que vivemos. Quando vamos para a razão, quando vamos para o sentimento, a construção do sentimento, então estamos nos libertando das amarras, né, e de tudo aquilo que precisamos nos desfazer nessa caminhada, aquelas impurezas que trazemos de reinos inferiores. E ele vai dizer: ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações? Então, antes de olhar para os outros, devemos olhar para nós. Qual é a nossa posição em relação àquela falta? Nós temos em nós, está presente em nós aquilo que estamos julgando no nosso próximo? Quando é que vamos julgar os nossos próprios pensamentos, os próprios atos, sem ocupar-lhes com o que fazem os nossos irmãos? Então a gente dá muito mais importância para os nossos irmãos do que propriamente para nós. Quando nós nos ocuparmos muito mais com a gente e verificarmos o que precisamos nos melhorar nessa caminhada, vamos então começar a construir tudo que é preciso para chegarmos à segunda ordem daquela escala espiritual, né? Porque vamos achar respostas para uma série de situações que vivemos
e que não nos damos conta. E isso é determinante. Por isso Jesus fala para o Nicodemos, é preciso que renasçamos muitas vezes ainda para sedimentar lá no íntimo essa condição de espíritos entendedores do principal objetivo que estamos aqui, né? Qual o nosso principal objetivo, né, na encarnação? Isso a gente deve, né, investigar diariamente. Eu contribuo para o progresso do meu próximo, eu contribuo para o meu progresso, eu estou contribuindo para um planeta melhor, né? Essas respostas a gente tem que ter em atos, e com exercitando isso diariamente. Estamos chegando ao fim da nossa atividade, não é? Eu sempre coloco como último slide, né, os estudos que essa casa oferece, né? E esses estudos, ele está lá, né, a sugestão no capítulo 6 do Evangelho, né, no item 5, que é amai-vos, é uma mensagem do Espírito de verdade, né? Amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, que é o que mais precisamos para produzir essa condição de espíritos puros, né? Caminhar para espíritos puros. E então essa sociedade Luz, Paz e Caridade, ela tem lá o CIED, que é para iniciantes, e tem o ESG, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Ajuda-nos bastante a entender as nossas provas, ajuda-nos bastante como lidar com as realidades que a gente tem no nosso cotidiano e então fazer o exercício que precisamos para o progresso que se faz necessário. Vamos então fazer a nossa prece, pedir a todos que mentalizem Jesus, pois quando todos estivermos pensando ou com a imagem do nosso Mestre Jesus no nosso campo mental, estamos ligados no mesmo pensamento. Ligados no mesmo pensamento, criamos uma atmosfera muito grande de energias que vai nos ajudar a atender todas aquelas necessidades de progresso que precisamos fazer. Rogar ao querido Mestre a assistência, aos benfeitores espirituais, trabalhadores desta casa espírita, e ao querido Pai, ao Criador de tudo, a assistência para que possamos ser tocados intimamente em cada molécula de célula dos nossos corpos inteligentes, fluídicos e físicos, por fluidos curadores, tonificadores, balsamizantes e revigorantes. Da paciência, da tolerância, da compreensão, do entendimento, da lei de justiça, amor e caridade. Cuida, Jesus, para que todos aqueles que aqui estão sintonizados possam ser atendidos em todas as suas necessidades, que tenham a força para ter a condição de superar provas e construir progresso. Também se desfazer de todas aquelas imperfeições que atrasam as nossas caminhadas evolutivas. Pedir por aqueles nossos irmãos no planeta que passam por grandes provações, que possam também se beneficiar destes fluidos, desta atmosfera. Rogar pelos nossos líderes e governantes que possam eles serem exemplos de amor e de paz. Que todos aqueles que têm aqui água, que estão agora pensando naqueles familiares encarnados e os desencarnados, possam também se beneficiar desta atmosfera. Pedimos licença e finalizamos a nossa atividade de hoje.
Uma boa semana a todos, na paz e no amor de Jesus.